Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Deval, membro das Assembleias de Deus em Ribeira do Pombal, na Bahia, que tem como pastor-presidente o pastor José Demétrio Paim. Atuo também na Escola Bíblica Dominical como professor das senhoras, juntamente com a professora Daniese. E nós estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos da CPAD, lições da CPAD. Agora nós estamos entrando no terceiro trimestre de 2020 e conforme nós anunciamos no vídeo, nós não iremos estudar a lição que a CPAD editou, porque outrora foi avisado que não seria publicado a lição de adultos, e a CPAD resolveu publicar. Então nós já havíamos combinado que nós estaríamos estudando acerca do Apocalipse. Teve uma lição no ano de 2016, no primeiro trimestre de 2016, muito interessante, que fala sobre o fim de todas as coisas, vai falar da escatologia, e nós achamos por bem estudar essa lição, principalmente levando em consideração o momento em que estamos vivendo. Nós sabemos que nós estamos nos aproximando do fim de todas as coisas, e essa lição é propícia para este momento. Então, amados, vale ressaltar também que essa lição será ministrada não apenas para os adultos, mas também para os jovens. Estarão ministrando essas lições eu, a professora Daniese e o professor Anderson. Então, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um trimestre abençoado por Deus. Amados, nós estamos na lição de número 1, que tem por título Escatologia, o estudo das últimas coisas. O textuário diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A verdade prática diz assim: o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5 e 11 a 13. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Os irmãos poderão ler em casa para a gente ganhar tempo na ministração da aula. Meus amados, falar de escatologia para muitos, principalmente para aqueles que não estão preparados para encarar o fim do mundo, é algo pavoroso, temeroso, é algo que provoca pavor. Mas para os crentes, para os salvos em Cristo, para aqueles que se encontram preparados para o fim do mundo, não deve ser algo que provoque temor, que provoque pavor, que provoque medo. É algo que nos traz esperança. Como diz aqui a verdade prática, o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então esse tema para nós, escatologia, deve ser um tema que vai trazer esperança, que vai trazer alegria, gozo, porque sabemos que nós estamos nos aproximando do fim. Eu me lembro que quando eu estudei essa lição no ano de 2016, eu senti o desejo de ser mais crente, de me preparar, de me santificar cada vez mais para a volta de Cristo. Essa lição trouxe um despertamento espiritual muito grande para a minha vida. E eu tenho certeza que para a sua vida também. Meus amados, estudar a escatologia faz necessário que a gente acredite pelo menos em alguns pontos básicos. Todo cristão deve acreditar nesses pontos básicos para que nós possamos afastar a possibilidade de seitas e heresias. Que pontos básicos são esses da escatologia que nós precisamos acreditar, nós como cristãos, para que nós possamos descartar como seita e heresia? Primeiro, a volta de Cristo. Essa volta de Cristo, todos devem acreditar, e ela deve ser de forma literal e não simbólica. Outro ponto que deve ser aceito: o dia e a hora.
ninguém sabe. O próprio Jesus Cristo falou que o dia e a hora ninguém sabe. Então, qualquer filosofia, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que cite o dia e a hora que Jesus vai voltar, estabelecendo tempo, estabelecendo dia, estabelecendo hora, é considerada seita ou heresia. Outro ponto importante, Cristo virá e julgará as nações. É outra coisa que nós precisamos também acreditar. Outro ponto, Cristo destruirá o mal e lançará no lago de fogo. Outro ponto importante, haverá novos céus e nova terra. Então, se alguém não acredita que haverá novos céus e nova terra, não pode acreditar também na vinda de Jesus, porque Jesus virá buscar a gente para quê? Para levar para onde? Então, tem que acreditar que haverá novos céus e nova terra. Então, esses são pontos básicos da escatologia que todo cristão precisa acreditar para que nós possamos fugir de tudo aquilo que se chama heresia ou de tudo aquilo que é considerado seita. Então, amados, nós vamos para o primeiro tópico da lição, que vai trazer a definição, o conceito de escatologia. O que é escatologia? A palavra escatologia ela é originada do grego escato e logia. Escato significa último e logia significa estudo ou ensino. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos na Terra. Então, amados, quando é que se origina, de onde é que se originou essa palavra? A primeira vez que essa palavra foi falada foi por Inácio de Antioquia, no ano 35 a 107 depois de Cristo. Depois veio Justino, veio Tertuliano, veio Orígenes, que trabalharam esse termo durante a história da humanidade. Então, amados, a escatologia, ela estuda diversos temas. Ela vai estudar o estado intermediário do homem. O que é o estado intermediário? É justamente a vida após a morte. O que vai acontecer depois que eu morrer? Em que estágio eu vou ficar? Para onde eu vou? É exatamente isso que vai estudar. Vai estudar acerca da vinda de Jesus Cristo, vai estudar acerca da grande tribulação, vai estudar também acerca do milênio, acerca do juízo final, acerca da grande tribulação, vai estudar tudo isso. Então, a escatologia ela vai estudar o ensino das últimas coisas, vai estudar os últimos acontecimentos na Terra. O segundo ponto da lição vai falar da escatologia e a volta de Jesus. Irmãos, falar em escatologia e não acreditar na volta de Jesus, não tem como estudar escatologia sem falar da volta de Jesus. Porque, pelo menos nós que somos pré-tribulacionistas, e eu vou falar disso lá na frente, nós sabemos que a escatologia de fato inicia a partir da volta de Jesus Cristo. A partir do arrebatamento da igreja é que se começa os estudos escatológicos, é que se começa o cumprimento da escatologia. Então, a vinda de Jesus é algo iminente. Nós sabemos que iminente é aquilo que pode acontecer a qualquer momento, que está para acontecer. Então, não acreditar na vida de Jesus é não acreditar na escatologia. Inclusive, amados, nós vemos muitos cristãos dizendo, infelizmente, irmão Sideval, mas eu era criança, fiquei jovem, agora já sou velho, e sempre ouvi falar que Jesus vai voltar, e Jesus nunca voltou até hoje. Tem muita gente que não acredita mais na volta de Jesus. E por conta disso, pessoas já se desviaram. Nós temos hoje pessoas despreparadas, nós temos hoje pessoas que relaxaram por conta desse descrédito da vinda de Jesus. Mas nós sabemos que a nossa posição deve ser uma posição de alerta e vigilante, porque nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar. Mas, irmão Sideval, a Bíblia diz que Jesus vai voltar breve. Breve Jesus voltará. E que breve é isso? Nós temos que entender que em profecia, um dia significa um ano. Em profecia. Então, para Deus,
O tempo de Deus não é o nosso tempo. O cronos de Deus não é o nosso cronos. Então isso nós precisamos compreender para a partir daí nós estarmos alerta e preparados cada dia para a vinda de Jesus. Ou seja, eu tenho que viver hoje como se Jesus Cristo fosse voltar hoje. Eu tenho que viver cada dia como se Jesus Cristo fosse voltar naquele dia. E assim eu estarei preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o pontapé inicial para o acontecimento das últimas coisas, para o estudo da escatologia. Meus amados, nós vamos para o segundo tópico da lição, que vai falar da preocupação com os fins dos tempos. E nós temos aqui o primeiro ponto, diz assim, os discípulos de Jesus. Então, amados, a preocupação com o fim dos tempos, com o fim do mundo, ela vem desde o início da humanidade. Em todas as épocas, em todos os tempos, sempre houve essa preocupação com o fim do mundo. Inclusive os maias, os egípcios e os babilônicos, eles já tinham essa preocupação. Tanto que os maias, eles preveram a volta de Jesus várias vezes. E nós sabemos que não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Porque era uma heresia. Era um ensinamento errôneo. Inclusive, os próprios discípulos de Jesus Cristo, eles tinham essa preocupação, influenciado pela cultura judaica, acerca da vinda de Jesus e do fim do mundo. Tanto que eles perguntaram ao próprio Jesus, Senhor, quando será a tua volta e o fim do mundo? E Jesus Cristo disse o que para eles? Para eles não ficarem preocupados nem ansiosos com isso. O que eles deveriam ficar preocupados, porque isso competia ao Pai. Saber os tempos e as estações, o dia e a hora. O que eles deveriam estar preocupados era em pregar o Evangelho em toda a terra, fazer a parte deles e se preparar para essa volta, se preparar para esse fim do mundo. Então, da mesma forma, deve acontecer agora. A nossa preocupação deve ser em estar preparado para esse momento. É óbvio que nós temos que ter conhecimento acerca disso, e é justamente por isso que nós estamos estudando essa lição, mas isso não deve trazer pavor para as nossas vidas, não deve trazer medo, espanto. Isso deve trazer esperança para nós, porque nós sabemos que o futuro para nós é maravilhoso. O futuro para nós é aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem sequer desceu ao coração do homem, é o que está preparado para nós. Então, amados, por conta dessa preocupação, é por isso que vem surgindo muitas previsões falsas, é o que diz aqui no segundo e no terceiro ponto. Muitas previsões falsas e muitos falsos profetas, justamente por conta dessa preocupação do fim do mundo. Mas o que nós devemos fazer? Nós não devemos, irmãos, acreditar em visões, em sonhos que algum profeta de Deus teve ou algum profeta de Deus teve e transformar isso em doutrina, né? Tem muitos que preveem até a data que Jesus vai voltar, preveem o dia, preveem a hora, preveem o ano. Isso com certeza é mentira, é engano. Olha o que diz aqui, ó. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos erram. Então, todos que preveram, a vinda de Jesus, o fim do mundo, teve alguns até que preveram o período da grande tribulação, alguns dizem que a grande tribulação já aconteceu. Então, tudo isso é errôneo, tudo isso é falso, tudo isso é para enganar as nações. Então, nós não devemos estar preocupados com isso. O que nós devemos estar preocupados é em meditar na palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos ilumine, que nos oriente, que nos faça entender aquilo que está revelado. Aqui também diz, olha, falsas profecias, falsos profetas. Certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993. Olha que absurdo.
e o início da grande tribulação, considerando que o ano 2000 seria o fim do sexto milênio. Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987, mas um falso profeta foi desmoralizado. Então, irmãos, todos que marcaram a vinda de Jesus com uma data, com um dia, com uma hora, ou que marcaram a manifestação do anticristo, eles foram desmascarados, porque nada disso aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu? Esses se desviaram, esses deixaram de acreditar em Deus, se tornaram ateus por conta disso, por conta de interpretações errôneas acerca das Escrituras Sagradas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque, irmãos, interpretar Apocalipse não é fácil. Inclusive, nós não somos donos da verdade absoluta. Nós temos que respeitar outras interpretações, nós temos que respeitar outras visões, contanto que não contradigam a palavra de Deus, né? Muitos até acreditam, mas acreditam não na ordem cronológica que nós acreditamos, na sequência dos fatos que nós acreditamos, mas mesmo assim nós devemos respeitar. O importante é acreditar que esses fatos acontecerão, né? Então que Deus abençoe, que nós possamos acreditar e guardar em nossos corações aquilo que é mais importante, que nós precisamos saber para nos mantermos firmes. Terceiro tópico da lição, amados. Nós vamos falar acerca das interpretações escatológicas. Nós sabemos que há diferentes interpretações quanto ao cumprimento das profecias acerca do fim do mundo. E existem várias interpretações, várias correntes de interpretação, mas o pastor Elinaldo Renovato, ele colocou pelo menos 4 interpretações, as principais 4 escolas de interpretação acerca do fim do mundo. A primeira escola que nós vamos estudar, que é a escola que a Assembleia de Deus se encaixa, que a Assembleia de Deus acredita, é a escola futurista. O que diz essa interpretação? Aliás, o que diz essa escola? Essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Então, é uma escola futurista. Por que futurista? Porque acredita que as profecias ainda acontecerão no futuro. Elas ainda não aconteceram. Então, as profecias começaram a acontecer a partir do arrebatamento da igreja. Inicia-se o período do fim do mundo. Então, amados, a escola futurista, ela subdivide em algumas correntes de interpretação. E a primeira corrente de interpretação da escola futurista são os pré-tribulacionistas. Quem são os pré-tribulacionistas? São aqueles que acreditam que nós não iremos passar pela grande tribulação. Aquele período da grande tribulação de 7 anos, que terão 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de muita tribulação, é o período chamado período do anticristo, que nós vamos estudar lá na frente. Existe uma lição específica para estudar só sobre isso. Então, os pré-tribulacionistas acreditam, e nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja de Cristo será poupada dessa grande tribulação. Ou seja, Jesus Cristo voltará, arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Existe também os pré-milenistas. Pré-milenista, essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Outra corrente de interpretação é os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. O que significa isso? São aqueles que acreditam
que Jesus Cristo irá voltar no meio da grande tribulação. Nós sabemos que na grande tribulação haverá 3 anos e meio de paz, conforme já falei, onde o anticristo já estará reinando, mas é uma falsa paz, e 3 anos e meio de tribulação severa, onde o anticristo se revelará nos 3 primeiros anos e meio, ele vai se revelar quem ele realmente é, e a partir daí ele começar a governar com crueldade, com severidade, através de Satanás, através do próprio diabo, instruído por Satanás. Então, amados, os midi-tribulacionistas acreditam que eles vão passar pela grande tribulação apenas a primeira fase, onde serão os 3 anos e meio de paz. Depois Cristo virá e levará a igreja. E existe também os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. São aqueles que acreditam que a igreja passará pelas pragas do Apocalipse, né? As taças que serão derramadas, né? Os selos que serão abertos, todas aquelas pragas que cairão na grande tribulação, a igreja passará por tudo isso. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que Jesus vai nos poupar disso. E qual é o respaldo para nós acreditarmos que Jesus Cristo vai nos poupar dessa grande tribulação? Aqui diz assim, ó, Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, que iria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Então nós acreditamos que a igreja Filadélfia é a igreja fiel. E se é a igreja fiel, é aquela igreja que está preparada para subir com Cristo. Então Jesus prometeu para essa igreja que estaria livrando da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Paulo também ensina que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? São as pragas do Apocalipse, é a grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas, que somos nós, acreditamos que Deus nos livrará de passar por esse período chamado de grande tribulação, de passar por aquelas pragas que serão derramadas sobre a terra. Mas os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja sim passará por tudo isso, só que Jesus Cristo vai dar livramento dessas pragas, mas a igreja vai passar por um período de grande dificuldade. Nós sabemos que não poderá comprar, não poderá vender, se não aderir ao sinal da besta. Mas eles acreditam que mesmo assim a igreja estará assim na terra, né? E o fato de não aceitar o sinal da besta trará grande sofrimento para aqueles fiéis que estiverem aqui na terra esperando ainda Jesus voltar. Essa é a visão pós-tribulacionista. Meus amados, outra escola de interpretação, a segunda escola citada por Elinaldo Renovato, é a histórica, ou seja, os historicistas. O que eles acreditam? Eles acreditam que as profecias acerca do fim, elas vêm se cumprindo no decorrer da história da igreja. Ou seja, o cumprimento das profecias vem acontecendo de maneira progressiva na história. Por exemplo, na época da Reforma Protestante, tanto Calvino quanto Lutero, eles entendiam que a Igreja Católica era a Babilônia. Entendiam também que o anticristo seria o Papa. Então eles acreditam, os historicistas, eles acreditam dessa forma, que as profecias vêm se cumprindo ao longo da história da igreja. Então muitas coisas para eles já aconteceu. Muitos fatos, né, muitas profecias bíblicas já aconteceram durante o decorrer da história. Existe outra escola de interpretação que são chamados de preteristas. Nós sabemos que pretérito significa passado. Então, eles acreditam que
Todas as profecias já se cumpriram no passado. Em que época? Essas profecias já se cumpriram no primeiro século, principalmente sobre o fim dos tempos. E eles acreditam também que essas profecias terminaram de acontecer, ou seja, essas profecias tiveram seu fim no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, imperador romano, invade Jerusalém e destrói o templo em Jerusalém. Então ali para eles, para os preteristas, encerrou-se a doutrina das últimas coisas. Para eles, a única coisa que falta é Jesus Cristo voltar para buscar a igreja. Mas os outros acontecimentos, todos já aconteceram. A última escola são os simbolistas. O que é que os simbolistas acreditam? É também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo para eles é espiritualizado. Tudo para eles é simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, ou seja, eles não acreditam no milênio, eles veem o milênio como algo simbólico, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas, e nós temos algumas aqui. Apocalipse 20, 2 e 5 e Hebreus 2, 14. Há também, irmãos, os pré-milenistas, que pregam que Jesus só voltará depois do milênio, ainda nessa escola simbolista. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. Então, irmãos, o que nós podemos entender de tudo isso é que a escatologia nada mais é do que o estabelecimento do plano final de Deus, estabelecido para o homem antes da fundação do mundo. Deus iniciou o plano para a humanidade, um plano de salvação, antes da fundação do mundo. Ele elegeu, ele nos predestinou para a salvação. E a escatologia nada mais é do que o cumprimento, do que o final do cumprimento desse plano, do que o ponto final para esse plano que Deus estabeleceu para o homem aqui na terra, um plano de salvação, que é a volta de Jesus. Depois da volta de Jesus, nós teremos alguns eventos, até chegar no juízo final e até chegarmos à morada eterna para sempre com o Senhor. Então, amados, eu espero que esse assunto, escatologia, possa trazer esperança, possa trazer gozo e alegria para o coração de cada crente. Porque quando nós estudamos esses assuntos a fundo, nós percebemos e sentimos a necessidade de nos santificar cada vez mais, de nos preparar cada vez mais para nos encontrar com o nosso Senhor e morarmos eternamente com Ele. Essa é a nossa visão, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Que Deus abençoe, que nós possamos ter um conhecimento vasto, acerca desses assuntos. Nós sabemos, irmãos, que o tempo é muito exíguo, muito pequeno, para a gente dar uma expansão maior acerca desse assunto. Eu tive que resumir o máximo aqui, para poder transmitir em 20, 30 minutos um assunto como esse. Então, eu gostaria que os irmãos pesquisassem. E eu quero dar um aviso para os irmãos. Se os irmãos tiverem qualquer dúvida acerca de qualquer assunto que a gente ministrar aqui, porque os irmãos vão estudar depois em casa e vai surgir dúvidas. Então, nós temos um canal exclusivamente para dúvidas. Nós temos o nosso pastor presidente, o pastor José Demétrio, que conhece muito mais acerca disso. Mas como o nosso pastor presidente é muito ocupado, o nosso pastor Apolinário, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical,
ele se colocou à disposição dos irmãos para tirarem dúvidas acerca desse assunto. Inclusive, ele pediu até que eu informasse até o número do zap dele, para que vocês possam tirar essa dúvida com ele. Então, surgiu alguma dúvida, o pastor Apolinário estará tirando a sua dúvida através do zap, né? Você manda a sua dúvida através de um áudio ou escrevendo mesmo, e o pastor Apolinário estará respondendo a sua dúvida, estará tirando a sua dúvida acerca desse assunto. Como ele não poderá estar ministrando as aulas, né, por conta de algumas dificuldades tecnológicas, nós iremos ministrar as aulas, mas ele se colocou à disposição para tirar essa dúvida dos irmãos. Então o zap estará aparecendo aí no rodapé do vídeo, certo? E vocês poderão estar entrando em contato com o pastor Apolinário quando surgir qualquer dúvida acerca de qualquer assunto que iremos ministrar daqui para frente. Então, que Deus abençoe a cada um, que nós tenhamos um trimestre abençoados e que nós possamos sair dessas lições muito mais preparados para a vinda de Jesus Cristo e para o fim do mundo. Deus abençoe a todos e uma excelente semana.